Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do módulo 3 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata dos cálculos de equilíbrio líquido-vapor nos casos em que a lei de Raoult se aplica. A gente, na verdade, independente da aplicabilidade ou não da lei de Raoult, a gente pode realizar os cálculos de equilíbrio líquido-vapor através de 4 pontos de vista. Nossa bibliografia ela dá alguns nomes para essas possibilidades de cálculo que eu vou reproduzir aqui, mais a título de organização do que necessariamente como uma regra a se seguir, mas é mais mesmo para que a gente possa organizar as formas de calcular dependendo dos nossos objetivos e dependendo também dos dados que nós dispomos. Então, uma das possibilidades de cálculo é chamada de BOL-P, que é o cálculo dos pontos de bolha uma vez que seja dado para você a composição e a temperatura, a composição do líquido e a temperatura. Então, tendo a composição do líquido e a temperatura, nós calculamos os pontos de bolha, que seriam os y e a pressão do meu sistema. No caso do ORV-P é o contrário, né? O meu sistema ele fornece, né, os dados fornecidos para o cálculo são a composição da fase líquida, a composição da fase vapor, perdão, a temperatura, e o que nós desejamos calcular é a composição do líquido e a pressão. Não existe, a rigor, uma regra ou uma obrigatoriedade de se escolher uma em detrimento da outra. No geral, essas duas possibilidades de cálculo elas são as mais fáceis de se calcular, porque nos dois casos nós temos a temperatura fornecida. Que vantagem isso nos dá? Diagramas ou mesmo cálculo de um único ponto de equilíbrio líquido-vapor para uma mistura binária, quando nós dispomos do valor de temperatura, é mais simples para que nós possamos calcular a temperatura de saturação. Os problemas que envolvem a pressão fixa e a temperatura variável, né, dado um valor de pressão e o que você tem que avaliar aí em relação à temperatura, os cálculos eles ficam um pouco mais desafiadores. Não é nada muito complicado, mas é um pouquinho mais chatinho de resolver. Esses pontos, né, essas possibilidades de cálculo onde nós temos a pressão fornecida, são o BOL-T, que é o cálculo das composições do vapor e de temperatura, uma vez que você forneceu a composição do líquido e a pressão, e o ORV-T, que são os cálculos da fração molar do líquido e da temperatura, tendo a composição do vapor e a pressão do sistema. Geralmente, nós é que fornecemos, né? Quando a gente gera o diagrama inteiro, os valores de composição, dependendo do tipo de cálculo, somos nós que fornecemos, como chute inicial mesmo para a solução do meu problema. Matematicamente, como que a gente implementa, como a gente aplica realmente a lei de Raoult? Bom, inicialmente a gente precisa levar em conta que as hipóteses de considerar a fase vapor ideal e a fase líquida como uma solução ideal, elas tornam os cálculos muito mais simples. No módulo 7, nós iremos efetuar cálculos onde essas restrições serão aí removidas. Nós teremos que calcular o coeficiente de atividade, né, e desenvolver alguns outros cálculos envolvendo o equilíbrio líquido-vapor, mas no presente módulo a gente vai ficar só com a lei de Raoult por ela ser aí um método mais simples. Como que a gente aplica ela? Bom, nos casos onde a temperatura é fornecida, que foi justamente os dois primeiros que eu citei, seja o ORV ou o BOL, nós temos uma condição aonde, se a gente somar a composição da fase vapor sendo igual a 1, e utilizando a própria lei de Raoult, né, essa expressão aqui é a lei de Raoult, né, é a simplificação da abordagem gama-phi, nós chegamos à possibilidade de substituir aqui dentro, uma vez que a pressão fica fora da somatória, a somatória das frações molares da fase vapor vira 1, e nós chegamos ao fim, onde a pressão é uma somatória de xi vezes a pressão de saturação do componente em análise. Esse cálculo ele é feito para o BOL-P. Mais uma vez, a temperatura sendo fornecida é a maneira de a gente calcular essa pressão de saturação.
Sem a temperatura fornecida não dá para fazer esse cálculo, né? Como que a gente calcula a pressão de saturação? Através da equação de Antoine. As constantes de Antoine elas são tabeladas e é necessário tomar algum cuidado com isso, porque algumas bibliografias trazem a equação de Antoine em termos logarítmicos e outras trazem em termos de ln. Algumas são dadas em bar, outras são dadas em quilopascal. Algumas exigem que a temperatura seja substituída em graus Celsius, outras exigem que seja em Kelvin. Então, é sempre uma condição que exige cautela quando você calcula a pressão de saturação, para que você substitua dentro dela as grandezas na unidade que o autor que forneceu para você a equação determinou. A mesma coisa pode ser feita com o ORVP, só que dessa vez, como eu estou fornecendo um outro tipo de composição, eu vou aplicar uma somatória, dizendo que a somatória da composição do meu líquido vale 1, né? Somatória das frações molares. Mais uma vez eu aplico a lei de Raoult, e aí quando eu aplico essa somatória aí dentro, quem fica sobrando ali é a minha pressão de saturação, né? Eu preciso dar uma reorganizada no meu sistema, e aí a equação fica um pouquinho diferente, fica essa razão dentro de uma somatória para o cálculo do meu ORVP. Acontece que aqui a gente tem um pulinho do gato. Quando a gente vai lidar nos casos onde a pressão ela é fornecida, ou seja, você não tem aí a condição, a possibilidade de calcular a pressão de saturação, nos casos específicos da lei de Raoult, ao invés da gente ter que chutar x ou chutar y, a gente faz um desvio. A gente não faz nem uma coisa nem outra. A gente chuta o intervalo de pressão de saturação. A gente pega a equação de Antoine, inverte ela para calcular a temperatura de saturação da sua substância, e aí você calcula a temperatura de saturação de ambas, da mais volátil e da menos volátil, e chuta valores para efeito de cálculo intermediários entre uma e outra. Você deve estar achando estranho, eu falo assim, mas por que eu tenho que fazer esse chute? Nós temos que gerar um gráfico, na maioria das vezes, a gente tem que gerar o gráfico inteiro de equilíbrio, né? o diagrama ou temperatura-composição ou pressão-composição. Nos casos em que você precisa fazer o cálculo apenas de um ponto, evidentemente não é necessário, você vai ter que destrinchar essa conta, esse cálculo, até você chegar na composição que você tem. Então, nessas condições, você vai fazer um único cálculo, o cálculo de uma temperatura de saturação apenas. Porém, quando não for assim, quando você tiver que gerar o gráfico inteiro, que é a maior parte dos nossos problemas, a gente acaba, então, utilizando um intervalo de temperaturas para poder calcular os valores de x e os valores de y, que é o que a gente faz quando a pressão é dada. A gente vai ver melhor como que isso funciona nos slides seguintes. A gente vai então usar esse conhecimento para resolver um exemplo, aonde nós temos aqui um sistema binário com acetonitrilo e nitrometano. Ele apresenta uma boa concordância com a lei de Raoult e ele pede para que você construa o gráfico de pressão versus composição para uma temperatura dada e o mesmo gráfico, só que agora temperatura versus composição, para uma pressão dada. Então aqui veja, eu não estou calculando o valor de um único ponto de equilíbrio. Eu estou calculando o diagrama inteiro, né? Isso aqui vai produzir um gráfico. Inclusive, ele está pedindo para construir o gráfico efetivamente, né? Dados aqui os valores de pressão de saturação, que aqui é dada em quilopascal, é a temperatura em Celsius, para cada uma das substâncias. No caso, a acetonitrila e 2, o nitrometano. A primeira questão é um caso clássico de um BOL-P. Você poderia calculá-la via ORV-P? Pode, uma vez que a temperatura é dada, você que define se você vai calcular de uma forma ou de outra. Tem alguma preferência? Nenhuma. Geralmente, a gente opta pelo BOL-P porque ele é mais fácil, porque as equações são mais fáceis de serem resolvidas, não tem uma fração, mas é uma bobagem, no fim das contas, tanto faz mesmo, né? Às vezes o dado de projeto que você tem exige que você faça um ORV-P, mas a gente pode começar fazendo a escolha de um BOL-P. Então, todas as vezes que a temperatura for fornecida para você, você pode optar por ele. Se, é claro, evidentemente, a gente estiver lidando com o cálculo de um gráfico inteiro. Então, nós temos, então, com a temperatura que foi dada,
Substituindo na equação de Antoine, a gente calcula as duas pressões de saturação, para a substância 1 e para a substância 2, dadas aqui, conforme o cálculo do slide anterior. O que a gente vai fazer agora é aplicar aquela somatória, né? Seria x1 P1SAT mais x2 P2SAT. Evidentemente aqui eu não tenho a necessidade de usar o x2, eu posso usar 1 menos x1 sem o menor problema. E aqui eu passo a ter uma expressão, onde a pressão do meu sistema é uma função direta de x1. Então, eu posso chutar valores de x1 variando de 0 a 1, então 0, 0,1, 0,2 e assim sucessivamente. E para cada valor que eu chutar, eu vou ter uma correspondente pressão, que é justamente o diagrama que nós desejamos construir. Essa expressão ela vai calcular a curva pressão versus x, que é a minha curva de ponto de bolha. A curva dos pontos de orvalho ela vai ser dada pela correspondente y, né, que é a própria lei de Raoult, né, eu apenas isolei a pressão, y igual a x1P1SAT sobre P, e nesse caso eu vou ter então uma relação de pressão com x e a consequente correspondente para a fração do vapor. Então, como que fica isso? Então, no caso aqui a gente chuta os valores de x, é isso que o bol P significa quando uma vez que eu forneci o valor de x, forneci o valor de t e você calculou y e p. Então, substituindo o x no cálculo da pressão, a gente obtém primeiro esse valor, e depois que a gente obteve esse valor, a gente consegue calcular esse. Claro, né, no primeiro ponto a gente não precisa calcular nada, porque eu estou no ponto 0, 0. Quando eu passo isso para a segunda, quando eu faço um chute de x1 igual a 0,2, isso aqui foi um chute, foi um valor atribuído por mim, está até arredondadinho, 0,2, 4, 6, 8 e 1 aqui embaixo. Nós substituímos o valor de x aqui dentro. Com isso, nós obtivemos um valor de pressão, e aí nós substituímos a pressão aqui. Isso é dado, isso você forneceu, só resta calcular a composição. Observe, nós temos que a composição do vapor ela é sempre diferente da composição do líquido. Isso é assim na maioria dos casos, e principalmente quando é válida a lei de Raoult. Né? No caso da lei de Raoult, isso vai acontecer sempre. Porém, não é nem sempre assim que acontece, não. Existem casos em que a composição do líquido é igual à composição do vapor, e isso será tratado no módulo 7. Como o exercício solicita que a gente gere um gráfico, está aqui o gráfico, nós temos aqui um diagrama pressão-composição. Consideramos que a acetonitrila é a mais volátil em função da sua pressão de saturação. A pressão de saturação dela é maior. Nós temos aqui em cima, como a análise dos gráficos que nós já fizemos em vídeos anteriores, nós temos aqui o líquido, nós temos aqui o vapor, e nós temos, evidentemente, uma condição intermediária entre o líquido e o vapor estabelecida aqui nessa região. Conforme a gente já havia discutido, a solução da letra B envolve uma pressão conhecida. Eu poderia utilizar os cálculos de ORV-T e BOL-T para calcular essa expressão, mas daria um cálculo um pouco demorado e desnecessariamente longo. Uma alternativa bastante interessante é a gente chutar os valores intermediários entre as temperaturas de saturação. Como que a gente faz isso? Inicialmente, eu vou pegar a pressão de saturação da substância 1, né, que é a própria pressão fornecida, e vou inverter esse problema e vou calcular a temperatura de saturação da substância 1. Vou pegar a pressão do meu problema e vou fazer o mesmo, vou calcular a temperatura de saturação da substância 2. Com isso, eu tenho aqui um intervalo de temperatura. Eu tenho temperaturas entre 69,84, que é aproximadamente 70 graus, então eu tenho entre 70 e 89,58, que é aproximadamente 90. Então eu tenho aí um intervalinho entre 70 e 90 graus Celsius para chutar quantas temperaturas eu quiser. Quanto mais temperatura eu chutar, mais pontos eu vou ter no meu gráfico. Feito isso, nós somos capazes agora, uma vez que a gente consegue a temperatura de saturação, nós podemos fazer o cálculo através das pressões fornecidas, da pressão do problema fornecido e das pressões de saturação para a temperatura que eu chutar. Então, todas as vezes que eu fizer um chute de temperatura, eu vou lá na equação de Antoine e vou calcular uma pressão de saturação correspondente. Então,
Tenho lá duas expressões, cada uma calcula para uma substância. Essa pressão é fixa, ela já é dada no meu problema. Então, uma vez que eu chutei uma temperatura, eu automaticamente tenho este valor, este e este. Consequentemente, eu consigo o x, né, que é a minha composição da minha fase líquida. Uma vez que eu tenho a composição do líquido, eu sou capaz de obter a do vapor através da própria lei de Raoult, isolando a pressão, né, isolando a composição do líquido, deixando a pressão dividindo a minha expressão do líquido. Nesse caso, chutei temperaturas ali de 2 em 2, de 4 em 4, né? 86, 82, 78, 74, e obtivemos os cálculos na sequência das equações que nós temos aqui da seguinte forma, né? Obviamente, para 0, 0 e 1, né, a gente sempre tem aí valores que correspondem diretamente aos valores que a gente tem nas extremidades. Então, vai ter sempre 0 e 0 e 1 e 1. Aliás, até uma boa maneira de você determinar se você fez os cálculos corretamente. Temos aqui os valores intermediários. Mais uma vez, é possível observar que a concentração da fase líquida e da fase vapor ela não é a mesma. E se a gente fizer o nosso gráfico, a gente tem aí um gráfico conforme o que a gente analisou no vídeo anterior. A gente tem aqui na parte de baixo, né, baixas temperaturas, nós temos aqui a região do líquido, e temperaturas mais elevadas, temos a região de vapor, com aqui o intermediário entre líquido e vapor. Eventualmente, pessoal, alguns problemas eles não exigem que você calcule o diagrama inteiro. Você não tem a necessidade de calcular ele todo. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Bom, uma ferramenta importante é o cálculo do diagrama inteiro. Mas existem casos, sim, que você precisa apenas de um ponto, você quer determinar apenas qual é a composição de equilíbrio numa condição específica. Isso, é claro, é muito mais fácil do que o cálculo, porque aqui você precisa fazer o cálculo várias vezes. No caso desses pontos, frequentemente a gente tem dados de projeto ou fornecidos pelo problema que fazem com que esse problema se encaixe numa das 4 possibilidades de cálculo que a gente tem. Então, isso não é exatamente muito difícil. No módulo 7, nós vamos aí resolver alguns problemas que envolvem o cálculo não do diagrama inteiro e também não utilizando a lei de Raoult, mas sim o cálculo de equilíbrio de vapor envolvendo a necessidade do cálculo do coeficiente de atividade, juntamente com a determinação pontual da concentração de um equilíbrio, né? Avaliar a concentração do líquido e a concentração do vapor. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês a essa disciplina. Eu gostaria de pedir encarecidamente para que, caso você tenha dúvidas sobre esse conteúdo, você entre em contato comigo, poste a sua dúvida nos nossos fóruns, através das nossas, é, das nossas ferramentas de contato. Mas, por favor, não permitam que esse módulo seja finalizado se você ainda tiver alguma dúvida sobre a maneira de calcular um equilíbrio líquido-vapor. Pelo menos de acordo com a lei de Raoult. Lembrando que o módulo 7 ele também vai trazer cálculos envolvendo equilíbrio líquido-vapor, mas de uma maneira mais realista. Né? As substâncias que atendem à lei de Raoult na natureza elas são muito poucas e em poucas circunstâncias a gente pode aplicar essa lei. Então, aguardo vocês no próximo vídeo e mais uma vez o meu muito obrigado.